Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Eucléio, você está no canal Sagaz e quero comentar com vocês como fazer para pegar aulas no estado de São Paulo, essencialmente. Qual que é o conselho que eu dou para você? Você que já é contratado, já tem alguma experiência, ou você que está abrindo, prestou concurso, processo seletivo simplificado, concurso 2023, para dar aulas. Então, se quiser me ouvir, seja muito bem-vindo e tamo junto. Então já se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa um comentário. Vamos lá. O que aconteceu comigo? Eu não sou um cara que tenho muita experiência no estado, então a pouca experiência que eu tenho eu estarei compartilhando com vocês. Primeira coisa que você tem que entender, você se tornou categoria O, você abriu o contrato com o estado. Temos aqueles professores que já abriram o contrato com o estado por processos seletivos anteriores. Você que está aqui esperando atribuir aula, que fez o concurso e tem que manifestar interesse, não se desesperem. Gente, não se desespere porque você não tem aula. Por quê? O que acontece? É de praxe, sempre vai ser assim, sempre será assim, pelo que parece. Quem são os que primeiros pegam aulas no estado? Os concursados, depois os estáveis. Nos últimos 2 anos aconteceu a recondução ou permanência, que foram professores contratados, que eles passaram, que eles continuaram na mesma escola ou permaneceram na mesma escola, por isso chamado permanência ou recondução. E no caso do categoria O, daquele professor contratado com contrato aberto pelo Estado que não foi reconduzido, ele vai ter que manifestar interesse em outras aulas. Tá tudo certo. E também temos o caso daquele que não tem contrato com o Estado, que nunca pegou aula pelo Estado, e ele vai abrir o contrato pela primeira vez. Então fica tranquilo, você vai manifestar interesse nas aulas. Então, no caso do dia 28 de janeiro, que é amanhã, eu estou gravando esse vídeo dia 27, às quase 10 horas da noite, você vai lá presencialmente numa escola específica, no caso de São José dos Campos tem uma escola específica, no caso de São Paulo tem outra, no caso de Taubaté tem outra, tem uma escola específica que você vai, manifesta o seu interesse. Se você conseguir pegar aula, beleza. Se não, meu amigo, você tem que continuar manifestando interesse, que aí eu acredito que será via online. A primeira atribuição do ano está sendo presencial, tudo bem, e eu particularmente achei interessante. Estão dizendo aí que a pior atribuição do ano do Estado foi essa de 2026, eu não achei. Acho que a pior foi de 2025, em que você, no sistema de 2024, você via a aula e quantos professores tinham na sua frente. Então, por exemplo, eu sou do concurso o 1000. Eu manifestei interesse para história. Chegava lá, eu ia manifestar interesse na escola tal. A escola tal tinha 10 professores na minha frente. Desses 10, eu via que tinha 10 na minha frente. Se eu manifestasse interesse em outra escola, a escola F, na escola F tinha 4 na minha frente. Mas tinha 10 interessados e 4. Então, em 2024, eu conseguia ver quem estava na minha frente e a minha posição ali para pegar aquela aula. Beleza? Em 2025, em 2024, isso não aconteceu na primeira atribuição. Então, você manifestava interesse, você não sabia quantas pessoas tinham na sua frente. Então, o negócio ficou bem enrolado, bem complicado, bem tenso. Já em 2025, inicialmente eu também manifestei interesse, mas eu não consegui pegar aula na primeira atribuição, de categoria O. Eu não consegui. A primeira atribuição foi perto do dia 25, 24, alguma coisa assim, eu não lembro. Eu sei que eu manifestei interesse, até desanimei, fui voltar a cavar buraco, quebrar parede, né? Mas, porventura, ao longo do mês de fevereiro, já tendo aulas, eu fui manifestando interesse nas aulas que tinham. Então, apareceu aula lá para mim de, no caso, história, minha área, né? Fui pegando aulas de história, fui manifestando interesse em aulas de história, e apareceu algumas aulas ali, eu peguei, eu manifestei interesse, e o que aconteceu? Algumas escolas ligaram para mim. Nesse dia foram 3 escolas que ligaram para mim. No dia 14 de fevereiro, foram 3 escolas que ligaram para mim. Então, se você não conseguiu pegar aula, se você não conseguir pegar aula amanhã, dia 28, fique tranquilo, mantenha calma e fé em Deus. Por quê? As aulas elas vão aparecer ao longo do ano. É difícil dizer isso para você, porque, por quê, professor? Porque você já tá com suas aulas certinho, mas eu que preciso pagar quanto? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Até ontem foi dia 26. Até ontem eu não sabia que eu era permanente. Dá uma pausinha no vídeo, eu não sabia que era permanente. Eu vou dizer para vocês o que eu particularmente fiz. Ó, o que eu fiz aqui? Eu separei
da minha região aqui, eu separei 13 escolas mais perto da minha casa, dentro de 15 quilômetros. Né? Eu escolhi 13 escolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 escolas. Eu separei elas pelo nome da escola, pela quilometragem que elas estão, ó, em vermelho a quilometragem e o bairro. Por que eu fiz isso? Porque eu não sabia se eu ia conseguir pegar aula numa escola só. Eu imaginei já, vou pegar 4 aulas na segunda, 4 aulas na terça em outra escola, 4 aulas na outra, e assim eu ia fechar minha grade curricular dentro das 20 aulas ou das 32 aulas que eu queria, né? Eu queria fechar em torno de pelo menos umas 30 aulas. Eu não sabia que eu ia ser permanente. Isso eu fiz num domingo e segunda-feira. Num domingo. Na segunda-feira eu passo nas escolas, em 2 escolas que eu dei aula. E aí eu descobri que eu fui nas 2 eu fui considerado permanente. Não que eu seja um bom professor, mas né, o pessoal foi gente boa comigo. Né? E aí o que acontece? O que acontece? Eu tava com a mentalidade que se eu não pegasse uma escola, se eu não fosse remanejado para uma escola ou outra, eu tentaria pegar aula em pelo menos umas 4 ou 5 escolas. Sem problema, porque no ano passado foi assim comigo. Comecei com 8 aulas, 3 escolas ligaram para mim, uma não quis abrir contrato para mim em 2025, então eu perdi 12 aulas. Depois, em seguida, não deu 10 minutos, outra escola ligou para mim e falou: não, professor, pode vir aqui, traz a documentação sua que a gente abre o contrato para você. Agora um anjo do céu, né? Um anjo do céu que trouxe, resolve tudo, mano. Goi boa é gente fina, Goi é gente fina que tira nossas dúvidas, é uma heroína, cara. Ela foi lá, abriu meu contrato, levei a documentação, tive que abrir conta no Banco do Brasil, tive que fazer exame, tive que fazer uma corrida. Fiz isso tudo no dia que ela pediu, né? Que eu tava parado. Fiz tudo no dia que ela pediu. No dia seguinte levei o resto da documentação, conta do banco. E aí comecei com 6 aulas nessa escola e tinha pego 2 aulas em uma outra escola lá perto. Então, perto, pode dizer, uma escola da outra dá praticamente 7 quilômetros. Perto, para quem anda de moto, perto. Mas, de qualquer forma, eu comecei o ano com 8 aulas. E aí eu comecei a dar aula num dia só na semana, numa quarta-feira, bicho. Uma quarta-feira. Fui dando aula por um mês nesse sentido. Teve carnaval, teve essas coisas. Só que como não apareceu mais aulas, o que eu fiz? Eu continuei manifestando interesse em outras escolas. Um dia vi uma escola lá, eu falei, nossa, cara, essa escola aqui tá cheia de aula, bicho. Vou pegar. Manifestei interesse. Só que eu já na mentalidade tenho o quê? Tem uns 10 na minha frente. Deixei uns 10. Dia seguinte, o que acontece? A diretora da escola me liga e vou pra escola. E nessa escola eu peguei 20 aulas, então eu tava com 28. Perdi 4 aulas porque a professora efetiva voltou, então eu perdi 4 aulas. Por fim, essa professora foi para outro canto, não sei por que motivo. E eu acabei recuperando 2 aulas. Eu poderia ter recuperado as 4, mas aí eu cheguei pra coordenadora e falei, coordenadora, eu acho que essa turma aqui especificamente não faz o meu perfil. Ela assim, como assim, professor? Não, eu, na verdade, manifestei interesse nessa turma aqui, achando que era primeiro colegial grandão. Eu já vim aqui pra sair no soco com a molecada. Brincadeira, tá, gente? Eu vim me preparar pra sair no soco com uns malucos maior que eu. Eu chego aqui, os molequinhos de 7 anos de idade, levanto o pé e falo, tio, amarra meu sapato, tio. Pô, cara. Aí eu falei, não, meu perfil não é primeiro ano, professor, coordenadora. Ela entendeu. Aí ela conversou com uma outra professora. A outra professora falou, não, tudo bem, eu fico com o primeiro ano, né? E tudo certo. Só que aí. E aí foi as conversas, trocas de ideia que houve ao longo do ano. Então eu acabei ficando com 26 aulas por um tempo. Deu metade do ano, as férias da metade do ano. O que eu fiz? Manifestei interesse mais em 4 aulas em uma outra escola perto. Então de 26 fui para 30. Comecei a eventuar um pouquinho aqui e ali, pegar aula como professor substituto, aqui, porque sempre estava faltando professor. E aí, por fim, no terceiro bimestre, entrando para o último, uma professora entrou de licença, o que a escola precisou? Precisou de professor. Eu cheguei e falei, olha, eu já estou com 30 aulas fechadas, né, basicamente, mas eu sei que vocês estão precisando, então bora encarar, diretora. Eu encaro mais 6 aulas aí. Eu peguei mais 4 aulas, eu já tinha que ir para a escola numa quinta-feira, na terceira e na quarta aula, na parte da manhã, então eu tinha as 2 primeiras livres, as 2 últimas livres, e eu já tinha mais 4 aulas na quinta-feira, à tarde na outra escola. Então eu falei, não, eu pego mais 4 aulas aqui, na sexta-feira eu saía às 10h40,
Apareceu mais 2 aulas, eu falei, não, eu pego essas 2 aulas e toquei o quarto bimestre, assim, e com 36 aulas. O professor, que começou com 8 aulas. Então, não se desespere, você que está assistindo esse vídeo, você que não conseguiu pegar aula na atribuição do dia 28, para você que não foi remanejado, você que não tem contrato aberto ainda, você que passou no concurso, mas não tem contrato aberto ainda, fique tranquilo. Vá manifestando interesse nas aulas até uma escola te chamar. No dia que ela te chamar, você pega, por exemplo, eu moro na zona norte da minha cidade. Você coloca assim e fala, nossa, quais são as escolas mais próximas da minha casa? A minha casa é essa. Eu consigo ir até quantos quilômetros de um lugar para outro? Eu consigo rodar quantos quilômetros ali? Né? Então, no raio de 15 quilômetros, no meu caso foi um raio de 15 quilômetros, eu peguei um raio de 15 quilômetros todas as escolas que eu podia dar aula. E tá tudo certo. E se planeja. Abriu o contrato, pegou as aulas, o salarinho começou a cair, as escolas já te conhecem. Fora que, se você pegar pelo menos 4 aulas, 2 aulas, abrir o contrato, se acontecer de você abrir o contrato, que Deus permita que você abra suas aulas no contrato, mesmo que você não tenha as aulas fixas, pode acontecer o seguinte, da coordenação, da gestão, sempre precisar de professor eventual. Então, mesmo que você acabe não pegando 4 aulas, muitas aulas de cara, é bom a direção saber disso, que ela sempre vai te chamar para eventuar. Uma das escolas que eu trabalhei, que eu tive mais contato nessa escola, cara, deu, acho que a partir do segundo bimestre, terceiro bimestre, meu amigo, precisava de professor eventual todo momento. Todo dia precisava de um professor eventual. Então, se você é um professor que tem 4 aulinhas lá na segunda-feira, se você já mora perto, você acha que a coordenação, sabendo que você não tem aula, não vai te chamar para eventuar, para substituir? Tinha professor que já nem tinha aula, ele já colava lá de manhã cedo na escola, já sentava lá, tomando café da manhã lá de boa dele lá. Tinha aula, cadê o professor tal? Não veio. Então já entra na sala dele lá. Já colocava o professor para eventuar no seu lugar. Entendeu? Então, não perca a esperança. Não perca. E assim, quem vos fala não é o cara que passou em primeiro lugar do concurso de 2023. Não é o cara que passa em primeiro lugar no PSS. Não é. Não é. Mas o que acontece? É você entrar todo dia no site da sede do Estado de São Paulo, né, o SED, manifestar interesse nas aulas de 2026. É todo dia entrar. Primeiro porque é uma obrigação nossa. Se você é um professor que pegou menos de 20 aulas, você é obrigado a todo dia entrar na sede e procurar a aula lá e manifestar interesse. Porque se acontecer, e isso quem me falou foi uma Magói, inclusive. Então anota bem isso. Se você pegou menos de 20 aulas, você está com o contrato aberto, ou você abriu o contrato agora, se você não manifestar interesse, pode acontecer do Estado cortar suas aulas. Não é impossível, é uma coisa plausível. Inclusive agora em 2026, professores que não pegarem aula, contratados com contrato aberto, que não pegarem aula até o dia 2 de março, contrato extinto. Contrato extinto. E aí? Tá certo? Tá errado? Olha, melhor não acontecer, porque falta professor. Gente, falta professor. A realidade é essa. Só que a lógica do Estado, de quem está gerindo é, eu tenho um professor aqui, que ele está com o contrato aberto, e ele não está manifestando interesse, ou ele não está conseguindo aula, por que ele está com o contrato aberto? Fecha o contrato dele. O problema é a pessoa não poder abrir contrato por 3 anos, se caso acontecer não pegar aula. Então o que acontece? Vai manifestando interesse. Pega 4 aulas, pega 8 aulas. No terceiro bimestre, em uma das escolas que eu trabalhei em 2025, um professor apareceu do nada, pegou um monte de aula, apareceu, chegou lá com a gente. Quando apareceu mais aulas em outra escola, o que ele fez? Ele foi lá e pegou mais aulas em outras escolas. Em outra escola que estava com um conjunto de aulas que ele precisava, ele falou, para mim compensa mais lá. Ele foi lá, pegou e ainda continuou com alguma aula dentro da escola que ele estava. Então, acontece muito isso. Tanto que o que aconteceu? Tanto que dentro dessa situação eu tive que pegar mais 6 aulas para, né, a coordenação, a gerência da escola precisa da gente. Né? E a gente também é pago pelas aulas. Então, o que eu falo para vocês? O que eu digo para vocês? Não tenham medo. Mas não. Mas não sei o que. Eu sei, é complicado, é chato. Eu queria dizer que não acontece isso, mas vai acontecer de professor ter contrato extinto porque não tem aula. Acontece. Então, o que eu digo para você? O que eu aconselho para você, meu amigo? Professor categoria O, que não pegou aula, ou para você que está chegando agora vai manifestando interesse.
Vou dar mais um exemplo de uma amiga professora, que ela também na mesma situação que eu. Ela não conseguiu pegar aula no início do ano. Ela abriu o contrato no terceiro bimestre. Ela abriu o contrato de categoria lá no terceiro bimestre. Foram 8 aulas? Foram 8 aulas, mas ela abriu o contrato. Ela já deu a aula, já tem uma escola que chamava ela para dar 8 aulas e eventuar. A escola ela pagava 2 ônibus e tá tudo certo. Ela abriu o contrato. Agora, para esse ano, o que vai acontecer? Agora ela consegue escolher as escolas mais perto, possivelmente, não é? Então, tudo ao seu tempo. No ano passado eu trabalhei em 4 escolas. Esse ano já inicio trabalhando em apenas uma, pela graça de Deus. Com vocês, possivelmente pode ser a mesma coisa. Você vai trabalhar em 2 escolas ou 3 escolas. Nossa, é ruim. Um dia numa escola, um dia em outra, um dia em outra, pegando talvez algumas matérias um pouco diferenciadas. Tudo bem? Tá tudo bem. Passa isso no outro ano. Se você trabalhou bem em uma escola ou em outra, você vai ser permanente. Vão te chamar para trabalhar o ano que vem. A direção já conhece você. A direção já vai conhecer você. Ô, professor tal, professora tal. E tá tudo certo. Opa, não gostei de trabalhar nessa escola. Não vou trabalhar ano que vem nela. Bom, aí você já não pega nem muita aula naquela escola. Experiência, gente. Experiência. Então, tenha fé. Tenha fé, sagacidade, né? Seja, observe o ambiente. E é isso. E desejo um bom 2026 para você que acompanha esse vídeo, para você que é professor. Assim, literalmente espero que esse ano seja melhor que 2025. Se você não tem aula, que você consiga pegar suas aulas, pelo menos talvez 2, 3, 4, para iniciar a sua carreira, para você voltar a sua carreira. Se você é categoria O, tenta pegar pelo menos um mínimo de aulas aí para que tem o contrato, mas não teve aula, mas consiga pegar pelo menos um pouco de aula para você estar dentro da escola, abrir a porta, né? Essas 2 ou 4 ou 6 aulas que sejam a chave para você entrar dentro da escola e estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer, que é ser professor, porque ninguém é professor por dinheiro, né? A gente é professor porque a gente acredita na educação, a gente acredita no futuro, né? Então, o meu desejo é esse. Não tenham medo. Não se desesperem. Eu já fui ansioso e, cara, a gente fica preocupado. Né? A gente fica preocupado. Aí depois essa preocupação vira raiva com os alunos, mas tudo certo. Mas tá tudo certo. Mas vai dar certo. Se não der certo, dá errado e a gente corrige. Beleza? Um abraço. Deus abençoe vocês. E espero, desejo que consigam suas aulas.